Deus Pai. Que olhe para nós, dá o teu poder, a uma unção que despedaça o jugo, papai. Então, nós entramos em tua presença com essa fé, com esse mover, com esse agir, com essa confiança de que o óleo da unção que despedaça jugo e entra profundamente até os nossos ossos, ela estará sobre nós e agirá nas estruturas da nossa vida, destruindo aquilo que não presta, destruindo aquilo que é maligno e colocando aquilo que é santo, porque o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Amém, queridos? Em nome de Jesus, a pastora Alexandre está com a palavra. Vamos ouvir ao Senhor. Amém? Shalom, shalom. Glória a Deus. Pastora Joselma, missionária Marta. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém. Boa noite, shalom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Calma, negócio. Números capítulo 23. Glória a Deus. Números capítulo 23. Vou colocar o versículo. Glória ao teu nome. Eu acho que não tem o versículo que eu estou querendo, não. Oracha para mim da mula enquanto eu oro. Amém? Vamos colocar em pé. Boa noite, shalom. Perdi o versículo aqui. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos, te louvamos. A ti, ó Pai amado, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nesta noite. E nós precisamos muito, ó Pai, da tua presença, precisamos da tua graça. Precisamos, ó Pai amado, que o Senhor nos visite com entendimento, com sabedoria, com dependência, com unção, com envolvimento com aquilo que vem da parte do Senhor. Cobre-nos com o teu sangue, perdoa nossos pecados, tenha misericórdia de nós, Pai, que nós possamos ouvir a tua voz com clareza e estarmos, ó Pai, andando de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. É 22. Amém. Então é Números, pode se sentar em nome de Jesus. Eu estava no 23 e é 22, quase igual. Números 22, versículo 21, a jumenta de Balaão. Amém? 22, 21, a jumenta de Balaão. Amém? Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Por que zombaste de mim? Tivera eu espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura, não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão,
ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Amém? Hoje nós tivemos um atendimento de uma pessoa que fala numa outra língua. E eu já estava com essa mensagem para estar trazendo, mas ela me serviu de um exemplo, porque quão é difícil nós não entendermos o que a pessoa está falando. E o perigo disso. Não é só difícil nós não entendermos o que a pessoa está falando, mas há um perigo muito grande nisso, porque o que as pessoas falam, o que a pessoa está tentando te comunicar, é por aí que você vai ser dirigido, é por aí que você vai ser guiado. Então a pergunta é: quem está falando com você? Qual é a fonte? Qual é a fonte que você tem usado? O que você tem ouvido? Porque existem manifestações nessa terra. O Senhor Jesus Cristo fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E existem coisas que têm chegado para você e para mim como vida, que tem sido traduzido pelo nosso adversário, e é morte. Só que hoje, no atendimento, nós estávamos com uma pessoa falando em inglês e com a outra pessoa traduzindo, e aí nós falávamos aqui em português e traduzia lá e aquele negócio, e beleza. Só que se essa pessoa traduzisse errado, tanto de lá para cá, como daqui para lá, nós estaríamos vendidos. Tanto eu como a minha esposa, se o Senhor não nos revelasse, se o Senhor não nos desse entendimento, se a pessoa falasse, os pastores falaram tal coisa, nós falamos tal coisa. E se a pessoa falasse para mim e para minha esposa, o meu marido está falando tal coisa, ele falou tal coisa. Porque nós não entendemos aquela língua. Nós não sabemos, na verdade, o que a pessoa está falando. Então há uma certa aflição, porque você fica aqui na frente desse negócio que já dá uma aflição conversar por aqui, e aí a pessoa está lá, ela fala, uns 30 segundos, e você fica olhando assim, e fala: Meu Deus do céu, não entendi nada. Aí você vai esperar a pessoa traduzir. Aí ela vem e fala o que ela falou, o que ele falou. Aí eu ouço aqui, aí eu falo lá. E deve dar uma aflição também no irmão lá, porque eu estou falando aqui e ele está olhando para: O que esse cara está falando? Aí fala lá. E ficou esse negócio. Mas o problema é que nós estamos dentro de um contexto que a vida vai fazer isso com você e comigo. E existem muitas coisas que para você e para mim são verdades, é vida. Não, mas falou comigo. Mas quem falou? Quem traduziu essa fala? Qual é a fonte? Qual é a origem dessa fala? Da onde veio isso? Porque você pode ter tido uma resposta ou ter ouvido uma voz que não é a voz de Deus. Mas parece que está tudo bem. Porque se eu ficar olhando lá para a cara da irmã, eu vou ter um entendimento que ela está falando exatamente o que o esposo está falando. E vice-versa. E é isso que ela fez, óbvio. Mas eu estou falando que há um risco muito grande na minha vida e na tua vida de estarmos expostos a um ambiente onde nós estamos ouvindo algo, nós ouvimos algo a vida inteira achando que era verdade, e isso é mentira, porque traduziram para você ao contrário, falaram para você que era de um jeito, mas era de outro, e hoje você está falando assim: tá estranho, porque me falaram uma coisa, mas o lugar que eu estou chegando é outro, porque mentiram para você. Tem uma pessoa que falou para mim assim: a minha mãe me educou num mundo cor-de-rosa. E a vida, e eu descobri agora, depois de adulto de um tempo, que a vida dói. Sabe por quê? Porque essa mãe traduziu a vida para essa criança até onde ela pôde, de uma forma que ela falava assim: deixa que eu te protejo para sempre, deixa que vai dar tudo certo, deixa que você vai conseguir, tá tudo aos teus pés.
e quando ela cresce, e quando ela casa, e quando ela tem filhos, e quando ela tem dificuldades financeiras, e quando ela tem problemas emocionais, e quando dá problema com o marido, e quando dá problema no trabalho, e quando dá problema em tudo, ela fala, mas eu tinha uma voz de confiança que falou para mim que o mundo era cor-de-rosa, que falou para mim que iria dar tudo certo, que eu não iria sofrer, que a minha vida ia ser uma vida boa. Por que está doendo? Porque aquela voz era uma voz que traduziu a vida ou a nossa existência na Terra da forma errada. E ela acreditou nisso. Então, traduziram para você muitas coisas da forma errada. E por isso está doendo. Traduziram para você muitas coisas de um jeito que não existia, que não existe. E por isso está doendo. E por isso está com problema. E Deus, então, Ele quer que nós entendamos que quem tem que traduzir as coisas para nós é o próprio Espírito Santo. Por isso a necessidade de nós estarmos antenados com o Espírito Santo. E eu mandei uma mensagem para uma irmã, falei assim, tivemos um atendimento inusitado hoje. A pessoa fala outra língua e traduz, é meio estranho, esquisito, mas foi uma experiência legal. Ela falou assim, é o duro se o tradutor não falar o que está falando, nem de lá para cá, nem daqui para lá. E aí eu falei, e o tradutor é o principal desse negócio. Tem que ser confiável. Então, quem está traduzindo para você, você confiou na pessoa errada. Você confiou no Deus errado. Você confiou na estrutura errada. Você confiou um monte de coisa na voz errada. Traduzia para você, parecia doce, mas quando você foi na prática, dói. Pesou, te machucaram, te feriram, mas prometeram para mim que era um lugar interessante. Quem traduziu para mim falou: não, lá você vai ver como é bom. Traduziram muitas vezes as drogas como uma coisa boa, a bebida como uma coisa boa, a bagunça, a farra, a vida sexual de qualquer maneira. O diabo tem traduzido isso para a humanidade. Não, faz o que você quiser. O corpo é teu, a vida é tua, vai dar tudo certo, não tem problema nenhum. Imagina, não vai acontecer nada. Mas você está vendo o que está acontecendo. E agora, dentro dessas decisões que você tomou por causa da voz que você ouviu, que não ia acontecer nada, nós ficamos presos. Ficamos presos em vícios, ficamos presos em áreas de perversão sexual, ficamos presos em dívidas, ficamos presos em áreas emocionais, ficamos cativos em marido, em esposa, em estrutura, em igrejas. A igreja não prende, a igreja prende, sim, senhor. Existem estruturas demoníacas trabalhando dentro de igrejas evangélicas para prender a pessoa ali. Porque ela precisa daquele público e ela então amedronta, ela ameaça, ela faz uma tradução equivocada da palavra e fala: se você sair daqui, Deus te pega ali. E aí a pessoa não consegue nem caminhar, a pessoa não consegue nem respirar. Ela serve a Deus num pânico, num medo, porque a cultura que ela recebeu, a tradução que ela recebeu da palavra, das pessoas que ela confiava, falou para ela: se você se perder, se você sair daqui, Deus te pega ali. Ah, então se eu sair, não tem consequência? Tem consequência. Mas não nesse nível de ameaça, de te encurralar para você ficar aqui dentro da igreja, servindo à instituição e não a Deus. A nossa obrigação como igreja é ensinar você a servir a Deus. Você não tem que servir a igreja como instituição, você não tem que servir pastor, você não tem que servir denominação, você tem que servir como filho do corpo de Cristo, funcionar como corpo. Que nós vimos esse final de semana lá em Brodowski, o encerramento da escola e como foi interessante a gente perceber, o apóstolo ficou assim muito feliz com a movimentação de todo o corpo de Cristo na igreja, quem foi lá para dar aula, nos alunos, no próprio ministério, como assim, este é o modelo de escola que eu anseio para todo o país, para todos os lugares que nós estamos. Por quê? Porque o corpo funcionou. A tradução feita daquilo que era para ser feito
foi feita de forma correta pelo Espírito Santo de Deus. Então ali não houve ninguém querendo explorar ninguém, nem a igreja local querendo explorar os professores, nem vice-versa, ninguém. Todo mundo trabalhando para falar para Cristo. A noiva está aqui. Todo mundo se colocando em posição de eunuco. Eunuco não toca a noiva. Eunuco adorna a noiva para entregar a noiva para Cristo. O eunuco, ele era castrado e ele tinha a função de adornar, de trocar, de dar banho, de maquiar, de colocar roupa para a noiva. Mas quem desfrutava da noiva era o noivo. Quem desfrutava da rainha era o rei. Cuidado você que está dentro da igreja como servo de Deus, não toca na noiva. A noiva não é tua, a noiva é de Jesus Cristo. Você é só um eunuco, servindo o corpo de Cristo e apontando para a ovelha. Lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que João Batista falou para os discípulos dele é o que nós temos que falar toda hora. O que eu tenho que falar para quem está aqui na igreja virtual, para quem está aqui na igreja presencial, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ministério Morra, pastor Alexandre, pastora Fátima, os outros pastores que estão aqui, somos instrumentos de Deus. Nós somos apenas eunucos para servir o corpo e fazer com que o corpo funcione. Nada mais do que isso. O que passar disso, traduziram errado para você. O que passar disso, falaram para você que funcionava de um jeito, mas mentiram. E você vai precisar agora sentar de novo e falar: Espírito Santo, traduz. E eu quero te falar, e eu quero te dar uma notícia. Triste e feliz ao mesmo tempo. Quando o Espírito Santo começar a traduzir as coisas que você ouviu de vários lugares e de certas pessoas, e ele trouxer a tradução correta, vai doer e vai doer bastante. Só que se você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, ele vai te curar. Se você deixar o Espírito Santo trabalhar por dentro de você, ele vai te tirar desse ambiente de dor, de sofrimento, de roubo, dessa coisa que está te sufocando. Pastor, por que eu estou sufocado? Porque traduziram errado, você está indo pela rota errada. Você precisa entender o que o Espírito Santo está falando. Isso que você está passando não foi o Espírito que te falou. Não tem vida aí, é só morte. Por isso você está sufocado. Por isso está te faltando o chão. Por isso você fala, está tudo esquisito. Claro que está esquisito. Não tem a presença de Deus nisso. Mas falaram para você que tinha. Não tem amor nisso, mas falaram para você que tinha. Não tem um prazer nisso, mas falaram para você que tinha. E esse prazer que te prometeram que era para sempre, ele foi passageiro, porque a característica de Satanás vai ser sempre a mesma. Porque da forma como ele caiu lá no começo, quando ele era o aferidor de medidas, quando ele era Lúcifer, e quando ele começou então a reter parte da adoração, e começou então a traficar a adoração, porque Lúcifer foi o primeiro traficante, ele começou a traficar a adoração. E ele falava para aqueles anjos: experimenta um pouquinho disso aqui. Experimenta um pouquinho disso aqui. E ele começou a viciar os anjos na glória. Assim que ele arrastou um terço com ele, porque estavam dependentes, porque ele traduziu da forma errada. E os anjos acreditaram. Ah, mas Deus estava lá e não fez nada? Ele fez o mesmo que ele fez para os outros 2/3, que ficaram com ele. A mesma coisa que Deus fez para os outros 2/3, ele fez para um terço que caiu. Foi a mesma chance, a mesma oportunidade. Então não queira achar culpado agora, porque o culpado é você e eu. Na totalidade de anjos, 1/3 acreditou em Lúcifer, 2/3 ficaram com Deus. Era a mesma oportunidade. Você acreditou nessa tradução porque você decidiu acreditar nisso. Mas você já teve chance, o Espírito Santo já falou com você particularmente, não sou eu que estou falando, mas você tem experiências particulares com o Espírito Santo, daquilo que ele já traduziu para você, mas você prefere ainda acreditar na tradução errada e andar pelos seus caminhos. Quantos de nós já fizemos isso na nossa jornada cristã? Infelizmente. Mas quanta coisa você já tinha a tradução certa, mas aí vem aquela tradução que agrada o teu ego.
vem aquela tradução que você quer ouvir, vem aquela tradução que, entre aspas, não dá trabalho, vem aquela tradução que te leva o glamour, o holofote, as iguarias do rei, bebe o vinho do rei, senta na mesa, e você fala, ó, essa tradução é boa, mas o Espírito Santo já tinha traduzido, come verdura, come, bebe água, fica na minha presença, não se perde dessa cultura, Daniel. Não entre em outro lugar, Daniel. Só que ele não falou isso só para Daniel. Todos aqueles jovens tiveram a mesma oportunidade, mas Daniel e mais alguns decidiram crer na cultura e na tradução do céu para eles. Mas os outros acreditaram na tradução do inferno. Come a comida de Nabucodonosor, olha que honra. Bebe o vinho, a iguaria do rei, olha que honra. E aí a gente vê aonde a gente tem chegado, o destino profético, ou o destino final que nós alcançamos, andando nesse profético do inferno. Andando nesse profético que para nós, ao primeiro momento, era uma coisa maravilhosa. Pastor, mas aquela tradução parecia tão viva, parecia tão real, parecia tão verdadeira, falou tanto comigo, eu chorei, eu me emocionei. Na carne, perdida, porque você queria ouvir o que você queria ouvir. Coceira no ouvido. Entregue ao teu próprio coração. Já perdido dentro da casa do Senhor. Aí se levanta uma voz. Sabe qual é a tradução verdadeira? É essa aqui, vai por esse caminho. É muito mais fácil. Jesus complica muito as coisas. Eu tenho um negócio mais simples para você. Então vai, bobinho. Pega o simples para você ver como vai ficar complicado. Você já pegou o simples e viu como ficou complicado. Sabe por que você está com a vida assim agora e eu estou com a vida assim agora em algumas áreas? Porque nós pegamos o simples e agora complicou. Mas já era para ter chegado o simples lá no começo. Aquilo que o Espírito Santo te falou, que parecia tão difícil de pôr em prática, era o simples. E aquilo que o diabo te falou, que foi fácil de colocar em prática, foi o complicado. Porque a tradução foi invertida. Ficamos debaixo de um encantamento. Experimenta um pouquinho disso aqui. É a mesma linha de raciocínio. Ele vai nos viciando, nos viciando, nos viciando naquilo que ele vai depois dar o bote. Só que ele não consegue se sustentar, porque ele não tem nada nele mesmo. O que nós temos que entender é que essa tradução vai ser sempre falida, vai ser sempre perdida, porque as mesmas promessas que ele fez para os anjos que caíram, é a mesma que ele faz para mim e para você. Experimenta um pouquinho, caminha comigo que vai ter muito mais. Quando a gente vai, não tem mais. Acabou. E porque ele não tem como gerar aquilo. É só algo ilusório, passageiro, por um momento. E aí nós vamos aqui para Números 22, versículo 21. Aleluia, agora eu guardei. E tem uma jumenta dando um show num homem. Que é o que está acontecendo também muitas vezes comigo e com você. Uma jumenta, um burro, uma mula, um cavalo, um jegue, qualquer coisa que você quiser, dando um show em você e em mim. Porque está vendo o que Deus está falando, está mostrando. E está ouvindo o que Deus está falando. Está na tradução certa. Está na sintonia do céu. Sabe por que nós estamos perdendo com uma jumenta? Porque nós estamos na sintonia errada. O céu está falando e nós estamos escutando a terra. Porque esse homem aqui, ele estava sendo instigado pelo poder da terra para se corromper como profeta e amaldiçoar um povo que Deus estava abençoando. Ele falou, cara, faz isso, Balaão. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder. O mesmo traficante, experimenta disso aqui. Olha quanta glória eu tenho para te dar, Balaão. Você vai ficar aí só profetizando isso, você não tem nada. Você não é nada, você não pode nada. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. A mesma coisa que ele prometeu, que ele falou para Jesus que daria. Tudo te darei, se prostrado me adorarem. Ele não vai mudar o jeito de ele te abordar. Ele vai te abordar sempre pelo mesmo caminho. E o resultado disso vai ser sempre igual. Se você comer daquilo que ele te der, você vai se perder. Se eu comer daquilo que ele me der, eu vou me perder, porque Satanás vai ser sempre Satanás, não tem mais jeito, ele não tem nada de bom para nos dar.
E Balaão, então estava sendo tentado e queria ceder a essa tentação, na verdade, de entrar numa atmosfera de amaldiçoar mesmo o povo de Deus. Mas Deus se levanta contra ele. E ele fala, não, você vai, mas você vai falar o que eu colocar na tua boca. Aí ele falou para os caras, eu não vou. Não, manda trazer aqui de novo. Vê quanto ele quer. Fala que eu vou dar um monte de coisa para ele. E ele vai e pega essa mula. Porque tudo tradução errada. Homem de Deus. Balaão não era qualquer coisa. Homem de Deus. Como eu e como você. Mas que podemos ser atraídos pelas coisas dessa terra. Que podemos ser atraídos pelo status, pelo holofote, pela manifestação das coisas que nos cercam. Vem aqui, experimenta um pouquinho. Olha como é gostoso. Mas por que Deus recebia a glória? Porque ele era o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E você sabe por que ele fala assim, ó, eu não divido a minha glória com ninguém? Porque ele é egoísta? Não. Porque a glória tem um lugar certo para repousar. Você não suporta a glória. Satanás quis tocar na glória, ele não suporta. A glória acabou com ele. Se você tocar na glória, você morre. Se você pegar aquilo que é de Deus, se você tocar na glória, você morre. Você é expulso da presença porque a glória não foi feita para você. A glória é para Deus. Então por que ele nos alerta? Eu não divido com você. Não porque eu seja egoísta. Não porque eu quero tudo para mim, porque eu já sou Deus, independente disso. Só que você não é Deus. E se a glória repousar sobre você, você não tem como suportar. Porque para ter a glória, teve que ter morte. Para ter a glória, teve que ter entrega irrestrita e incondicional. Pegar meu filho e entregar por tudo. De Gênesis a Apocalipse. Deus está falando, sabe por que eu tenho a glória? Porque eu peguei o meu filho. Porque eu peguei o meu filho e mandei por causa de vocês. Para ele morrer, e para ele ressuscitar, e para ele libertar, e para ele salvar, e para levar e para trazer vocês de volta para mim. Essa glória não toque, porque você vai morrer. Essa glória tem um peso de sangue. Essa glória tem um peso de santidade. Essa glória tem um peso de inculpabilidade profunda. Não toque nisso. Ele não divide a glória com ninguém. Mas o que o adversário quer fazer? Pega um pouquinho. Não vai acontecer nada. E era o que essas pessoas estavam falando para Balaão. Pega um pouquinho. O que você quer? Uma fazenda? Quantos quilos de prata? Quantos quilos de ouro? Vestes? O que você precisa, Balaão? Para profetizar, para amaldiçoar esse povo. O que você quer, profeta? É um perigo, sabe por quê? Porque tem honra. Ele não estava obrigando. Ele não estava falando para Balaão, não, você vai ter que fazer isso porque você é meu escravo, eu te ordeno, eu te obrigo. Não. Balaão, você é demais. Você é profeta, você é usado por Deus, aquilo que você fala acontece, e sabe o que eu quero fazer? Eu quero te recompensar por isso. Eu quero te recompensar por toda essa intimidade que você tem com Deus, por toda essa atmosfera de verdade que você traz. Eu quero te recompensar por isso, Balão. Quanto você precisa? Você não está vindo aqui porque você está achando pouco, eu tenho mais para te dar. Satanás vai ter mais para te dar, se você achar que é pouco. Só que depois a conta vai ser cara. Satanás tem bastante para te dar. Só que a conta é muito cara. Caríssima. Temos pago preços altíssimos por ter tocado na tradução de Satanás, por ter achado que aquela voz era a voz verdadeira, por ouvir aquilo e falar, ó, oh, que interessante. O irmão lá de vez em quando falava, ó, oh. Quando a irmã traduzia, ele falava, ó, oh. Mas enquanto eu estava falando, e às vezes falava alguma coisa, eu falava aqui, ó, oh. Quando ela traduzia. Então, às vezes, o diabo está traduzindo para você, você está, ó, oh. Vai, entra. Não tem nada para você. Não tem nada bonito nisso. Você vai se complicar. Ou você já está complicado ou complicada. Deus está falando, deixa eu traduzir para você.
Senta aqui, deixa eu te ensinar. Sabe o que quer dizer isso aqui? Falaram para você que 7 vezes 7 era 58. Tá certo? Tá certo, Manuel? Tá certo? Tá? Não sabe? Tá errado. 7 vezes 7 é 49. Mas falaram para você que era 58. E a voz tinha autoridade. A voz tinha peso. Pega uma pessoa de autoridade para você ver. Põe o apóstolo Éder aqui, me senta ali. E nós aqui. E ele fala alguma coisa da Bíblia que me encapa assim. Tá certo ou tá errado, pastor? Olhando no meu olho para você ver. Pesa. Porque tem autoridade. O adversário não vai chegar em você de qualquer jeito. Ele tem autoridade para te encarar. Ele vai olhar no teu olho e falar assim, é ou não é? Entendeu? Pesa. Pesado. Lógico, ele tem que intimidar, mas ao mesmo tempo ele tem que te agradar. Ele tem que te trazer para um ambiente onde você fala, eu vou ter tudo isso. Só para falar contra um pouco, só para usar o meu dom. E aí aquele homem, então, está totalmente perdido da voz de Deus. E aí Deus, nesse caminho, nessa trajetória, ele levanta, como ele tem levantado na minha vida e na tua vida, a nosso favor, mula, jumenta. E aí a jumenta está indo e ela vê o anjo com a espada desembanhada. E como o homem não para, como o homem não faz nada, como o homem não se mexe, ela se mexe, porque ela não quer morrer, porque o anjo está na frente dela, fala, ele vai me matar. E ela então, automaticamente, por instinto, ela quer defender a vida dela. E Balaão então pega e bate nela na primeira vez. E na segunda vez, da mesma forma. E na terceira vez, do mesmo jeito. E aí ela enquadra Balaão. Deus então abre a boca daquela jumenta para que ela pudesse falar com o profeta. É muito triste porque Deus está falando assim, já que você não me ouve, já que eu traduzindo para você não está servindo, já que o encantamento dessa terra está te engolindo, já que Satanás está tendo uma voz mais de autoridade na tua vida, deixa eu usar uma jumenta. Quem sabe ela tem mais crédito do que eu diante de você. Quem sabe você vai ouvir mais uma jumenta do que a minha voz. E aí Deus tem levantado as jumentas, que é aquilo que vem para confrontar as nossas vidas no último grau. Porque nós lendo hoje, a jumenta falou com Balaão. Ah, normal, normal que você está lendo aqui agora. Mas não é normal. Imagina a tartaruga da Vanessa. Falar para a Laura à noite lá no quarto. Laura, você não está vendo o anjo, Laura? Hã? É normal? Ela vai entrar em pânico. Porque ela tem uma tartaruga. E talvez o Espírito Santo já falou com ela. Ele falou, será que eu vou ter que usar a tartaruga para falar com você? Será que a voz da tartaruga você vai acreditar porque a minha é pouco? Eu não tenho nenhum animal. Será que Deus vai ter que usar algo inanimado para falar comigo? Porque a voz dele está sendo pouca para mim? Será que Deus vai ter que usar os gatos, os cachorros da Maiara e do Emanuel? E os animais que você tem, e a vassoura que você usa, e sei lá o que que você tem na mão, para falar com você, para você ouvir? Será que você vai chegar nesse ponto deprimente? Na verdade, nós já chegamos muitas vezes. Mas eu estou falando, saia desse ponto deprimente. Ouça a minha voz, para de falar com mula, de ter que ouvir voz de jumenta. Aí a jumenta fala para ele assim, cara, meu comportamento com você foi esse? Você não está me usando? Há quanto tempo você está comigo? Há quanto tempo eu estou te servindo? Há quanto tempo nós andamos para lá e para cá? Alguma vez eu fiz isso? Alguma vez meu procedimento foi dessa forma? Ele falou, não. Eu falei, então, usa um pouquinho essa massa encefálica, porque até eu que sou uma jumenta, eu estou vendo o anjo e estou entendendo a movimentação, parceiro. Você vai morrer. Até eu estou entendendo isso. Porque era para ele fazer uma leitura limpa, mas por que essa jumenta está fazendo isso? Isso que acontece na tua vida, no teu dia a dia, que sai da rota, que sai tanto do padrão, é para você parar para pensar.
Não é para você espancar isso. Não é para você espancar isso como se isso não tivesse nenhuma importância. Tem uma conduta. É ali que anda, tem uma toada. Alguma coisa que você faz. Saiu da rota. Vou bater. É mais fácil bater. Bater numa jumenta. Do que parar e pensar o que que uma jumenta está vendo que eu não estou vendo. Porque, às vezes, fica vexatório. Porque nós estamos num nível de carnalidade tão profunda que Deus está revelando algo com a jumenta. A jumenta está com a visão espiritual aberta, vendo o anjo, vendo a morte, que está chegando na tua vida e na minha, e nós não estamos vendo. E aí nós temos que ser humildes a ponto de falar, o que que essa jumenta está vendo? Era para aquele homem parar tudo, falar, Deus, ele era profeta. Ele tinha intimidade com Deus, falar, Deus, o que está acontecendo nessa trajetória? Porque essa jumenta nunca fez isso. Na primeira vez era para ter feito isso. No máximo na segunda. Quando ela aperta o pé dele. O que está acontecendo? Mas sabe o que acontece? Nós temos preguiça espiritual e nós queremos usar a força do nosso braço para fazer o que a gente quer. Aí a jumenta breca seco, porque tem a morte ali perto, você não faz nada, você bate, ela continua andando, o anjo vem de novo, ela prensa o seu pé, você bate de novo, e aí ela vai de novo e o anjo pega, chega no lugar. Irmãos, vai chegar um tempo, um lugar que não vai ter mais por onde passar. A primeira vez ainda ele conseguiu bater e fazer ela andar mais um pouco. A segunda vez ele conseguiu bater, ela andou mais um pouco. Na terceira vez, o anjo se colocou em um lugar que não tinha onde ela passasse. Você vai ter que tomar uma decisão. Está chegando um ponto na tua vida e na minha vida em algumas áreas que nós vamos ter que tomar decisões sérias e urgentes. Porque o anjo está ali, ó, com a espada desembainhada, bem na nossa frente. E não tem mais para onde ir. Aí você vai bater na mula, a mula vai falar com você, falar, viu, você não percebeu isso? Você não viu essa movimentação? Você não viu que isso aqui era um perigo? Você não viu que você está indo para o lugar errado? Você não viu que você tá indo para ser usado por Satanás? Você não viu que Deus está contra isso que você está fazendo, que você está se perdendo espiritualmente? E a jumenta então vai começar a pregar para você. Essa situação que você está vivendo, que está te encurralando, 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 ela vai pregar para você. Começou com um pouquinho mais de largueza. Você bateu porque você é forte, você foi mais um pouquinho. Encurralou. Você bateu porque você é forte, agora fechou, puniu. Não tem mais para onde você ir. Não adianta bater, porque agora o negócio vai azedar mesmo. Ou você se posiciona, ou vai afundar tudo. Então Deus está falando, viu? Você vai ouvir pelo menos a voz do jumento, porque Deus ele vai tentar até o último estágio. Deus vai tentar de tudo. Quantas jumentas Deus teve que usar para falar comigo? Várias jumentas. Porque era a linguagem que eu entendia, porque eu era um jumento. Deus precisou falar com Balaão na linguagem que ele entendesse, com o nível de entendimento que ia ser compatível com o dele. Porque a voz de Deus, Balaão já não estava mais ouvindo. Falou, deixa eu levar você para o teu nível. Jumenta, fala com o jumento. Entendeu? Então Deus vai precisar trazer, às vezes, coisas no nosso nível, porque nós estamos como animais. Nós nos perdemos tanto da voz de Deus, nós nos perdemos tanto da voz do Espírito Santo, e Deus está falando, jumenta, fala com o Alexandre, porque ele não está ouvindo mais, mas vamos tentar. Jumenta, fala com cada um, coloca o teu nome aí. Entendeu? Burro, fala com o outro burro, porque burro com burro deve entender alguma coisa. Né? Às vezes os cachorros aqui à noite, um começa um latido, o outro dá um outro latido, são timbres diferentes e tal, mas aparentemente, fica até tentando traduzir, tem hora. Fala, cara, eu acho que eles estão se entendendo. Eu acho que tem alguma coisa aí, né? Porque acho que eles estão falando. Cara, eu tô preso aqui, eu também tô, minha ração é muito ruim, a minha é pior que a sua. Me deixaram sem água, eu também tô sem água. Não, a minha ração é boa. Comi carne hoje. Cara, não sei o que é isso. Parece que eles estão tentando, sabe?
E aí Deus vai precisar levantar alguma coisa ou alguém que você entenda. Nós vamos passar vergonha. Porque olha o nível que nós estávamos. Quem era para falar com você? Espírito Santo de Deus. É isso que é para falar com você e comigo. Mas não ouvimos, ou ouvimos e não entendemos, aí veio a jumenta. A jumenta ele ouviu e entendeu. Então nós precisamos entender urgentemente que existem muitas coisas na nossa vida que nós vamos precisar tomar atitudes. E você vai ter que ter coragem de pegar essa tradução equivocada e jogar no lixo. Você vai ter coragem, você vai ter que ter coragem de falar assim, mas minha mãe me ensinou isso, que estava errado. Mas o meu pai, que eu amei tanto, ou que eu amo tanto, me ensinou isso. O meu marido, o presidente da República, o pastor, me ensinou isso aqui, estava errado. Eu vou ter que jogar fora, você vai ter que jogar fora. Porque a tradução está errada. Te enganaram. E você pode estar vivendo debaixo dessa atmosfera de engano até agora, de um marido que você já não tem mais, que já morreu, divorciou há anos, mas ele fez uma tradução errada e você está debaixo dessa regência até hoje. E você vai precisar se desvencilhar dessa voz. Voz que traduziu coisas para você como autoridade espiritual na tua vida, que era o teu marido, que era teu pastor, que caminhava com você e falou: é assim que a vida funciona, é assim que nós vamos fazer, é assim que vai acontecer. E hoje você tem sido, infelizmente, ou melhor, felizmente, visitada pelo Espírito Santo. Falou assim: ó, essa voz que traduziu isso para você está errada. Eu vou te levar para um outro lugar. E graças a Deus que essa pessoa que eu estou falando especificamente está indo para outro lugar. Graças a Deus que essa pessoa que tinha um monte de regência, de autoridade espiritual forte, marido, pastor, é assim, é assim, é assim, é assim. Está saindo. Tá conseguindo deixar o Espírito Santo traduzir do jeito certo. E está saindo. Está sofrendo, mas está saindo. E vai sair em nome de Jesus. Você vai sair, irmã, em nome de Jesus, completamente disso. Porque o Espírito Santo vai traduzir corretamente para você. Pastor, mas eu morro de vergonha. Não tem problema. Vergonha você já passava antes com a tradução errada. É muito melhor agora passar vergonha, chegando à tradução certa, do que ficar debaixo da tradução errada para sempre, num ambiente de vexame, de vergonha, de derrota, de fracasso, de decepção, de medo, de pânico, de frustração, de falta de expectativa, de incredulidade, de todo esse lixo que está na nossa vida. Não tem problema. Vamos passar vergonha agora. Vergonha já passamos. Quanta vergonha você já passou por tradução errada? Agora você vai passar vergonha porque está chegando a certa. Mas pelo menos você vai chegar no lugar que Deus tem preparado para você. E isso é o que importa. A jumenta estava falando, viu? Eu não sou isso daí. Você não me conhece? Eu conheço, então faça a leitura correta. Eu não sou isso. Alguma vez eu procedi assim? Não. Então, cara, presta atenção. Então nós temos que entender que duas coisas nós temos que prestar atenção. Saiu da rota, daquela pegada, o que está acontecendo? Ou se começou a acontecer alguma coisa ao contrário disso, e está chegando uma coisa muito diferente também, não de sair, mas de apresentar cuidado também que está alguma coisa fora. Alguma coisa está desencaixada. Porque Deus tem uma linha de raciocínio, ele não vai mudar. Deus tem algo para colocar, para ministrar dentro de mim e de você, que ele tem ministrado, e é isso que você vai comer. Nós temos que entender que a tradução do Espírito Santo para nós é comida, é vida. E a tradução do diabo para você e para mim é morte, é destruição, é roubo, porque ele não tem outra coisa. Ele destrói e ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não tem nada mais para oferecer. Tudo que ele traduz vai ser para te matar, para te roubar e para te destruir. Só que a embalagem é muito bonita. A roupagem é muito interessante. Num primeiro momento é uma maravilha, mas é morte, roubo e destruição. Não tem outra coisa. Mas o Espírito Santo vem para traduzir e para trazer vida e vida com abundância. Também não tem outra coisa. Quando você acredita na tradução do Espírito Santo, você está comendo
a Jesus Cristo. Não tem como dar errado. Pastor, mas eu tenho uma dificuldade de ouvir o Espírito Santo. Era tão fácil ouvir Satanás. É mais fácil ouvir ele. Para ouvir o Espírito Santo tem muita resistência. Para ouvir o diabo é fácil. Moleza. Para mandar você roubar, matar e destruir, tranquilo. Isso aí está em todas as esquinas. Tá aqui dentro, ó. Tá aqui. Sabe por quê? Porque ele já transferiu uma porção dele para você. Ele já te rege de dentro. Ele tem acesso a muitas coisas da tua vida. Ele te conhece muito mais do que você pensa. Misericórdia. Satanás te conhece muito mais do que você pensa. E ele tem muito mais acesso na tua vida do que você acha. E ele é muito mais real do que você também imagina. Satanás não é tudo isso. Ele já executou juízo sobre ele. Mas ele é tudo isso que você não acredita e um pouquito mais. Pouquito mais. Pouquito mais. Empolguei falar outra coisa aqui. Não sei nem se existe isso, alguma coisa, alguma língua. Pouquito mais. Ficou até bonito, né? Vou parar de novo. Um pouquito mais ele conhece você. Se estiver errado, entenda. Ele conhece você um pouquinho mais do que você está pensando. Cuidado. Satanás não sabe nada de mim. Sabe muita coisa de você. Mas então eu estou perdido? Não. Se você traduzir a vida e aplicar o juízo em cima daquilo que Satanás conhece da tua vida, você está livre. Qual que é a tua missão nessa terra? Pegar aquilo que o Espírito Santo traduz, pegar o sangue, pegar o sacrifício da cruz, pegar aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário e executar juízo contra esses demônios e você então está livre. Agora, enquanto você estiver debaixo da regência desses enganos, você está preso. Aí você está com a morte daqui e ali, porque o anjo depois fala para Balaão, fala assim, na verdade, eu mataria você, que é profeta, que é um homem, e pouparia jumento. Por que que o anjo falou isso para Balaão? Por que que você acha? Porque, naquele momento, o anjo estava falando assim, sabe por que que eu mataria você e pouparia jumento? Porque ela conseguiu ouvir minha voz. Nesse momento, Balaão, ela é mais que você. Nesse momento, ela está aceitando a tradução do céu. Então, na verdade, a vida está nela. E eu tenho que respeitar. Porque se eu tocar na jumenta agora, eu vou estar querendo matar a vida. Então, a jumenta agora está num nível espiritual onde o anjo olha e fala: opa, ela entendeu. Mas para você que não entendeu nada, na verdade, eu já teria te matado. Então, cuidado, porque, de repente, sobre a tua vida e sobre a minha vida, Deus está falando assim: ó, por você, já estaria morto. Mas, ainda eu vou levantar a jumenta para falar com você. Ainda há esperança. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos aqui um público que, na sua grande, rosa maioria, tem deixado Deus falar. Graças a Deus por isso. Mas ainda assim, temos partes da nossa vida que nós não estamos entendendo nada, porque estamos debaixo da tradução errada. E hoje eu estou falando, viu? A jumenta vai traduzir para você, mas por favor, se acerta. Por favor, coloca a tua vida em ordem. Por favor, saia dessa atmosfera de rebeldia, de desobediência, de afronta, de desprezo à minha palavra. Honra o que eu coloquei na tua vida, você é profeta. Balaão, honra o que eu coloquei na tua vida, você é profeta. Deus está falando comigo, com você hoje. Honra o que eu coloquei na tua vida, tem um sangue aí. Honra a minha presença na tua vida. Honra quem você é no céu. Honra o teu chamado, honra o teu ministério, honra a tua conversão, honra a tua salvação, honra o sangue que foi derramado, honra a ressurreição de Cristo que está sobre a tua vida. Me honra. Seja responsável por isso que eu tenho depositado em você. Balaão estava sendo irresponsável, inconsequente.
E nós andamos muitas vezes dentro de uma atmosfera de irresponsabilidade ou de coisas inconsequentes. Esses dias eu estava passando por algumas coisas e sabe o que eu percebi? Que o adversário ele é tão bem articulado nas coisas dele que ele estava me pegando em coisas pequenas. Não é agora aquela coisa, ó, pequenininho. Sabe as raposinhas? Uma raposinha aqui, a raposinha lá, mas daqui a pouco vai criar volume, se você não exterminar com elas. Porque às vezes você está num nível de entendimento, de entrega, de busca a Deus, de estar em comunhão com a palavra, de estar sendo bem afinado com a tradução do céu, você está indo bem. E o adversário, ele quer fazer o quê? Ele olha para mim e olha para você, e ele fala, não adianta eu querer agora uma coisa muito grande, porque isso aí ele removeu. Mas deixa eu pegar nos pontinhos pequenininhos. Você tem uns pontinhos fracos, que o adversário te conhece. Eu tenho uns pontinhos fracos, que o adversário me conhece. E nós vamos correr para Cristo. Então presta atenção, quando chegar o diabo te cutucando nessa feridinha que ainda não acabou de secar, corre, senão ela vai aumentar. Você estava falando comigo esses últimos dias. O diabo está te pegando nas coisinhas pequenas. Toma cuidado, que pode crescer. Sai desse ambiente logo, porque você vai ter problema. Porque a gente, às vezes, não que eu esteja relaxado, ou que eu já entrei numa zona de conforto, estou perfeito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Alexandre. Não, não estou nisso. Eu sei muito bem da minha natureza. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu sou ruim. Eu me respeito muito, porque eu sei que eu não presto. Sem a presença do Espírito Santo, pensa num cara ruim. Sou ruim. E a minha origem, ela não me dá muita oportunidade de mudança. Então, se eu piscar da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, da bisavózinha, que deixava lá a torradinha atrás da porta para mim, gente ruim. Cuidado, porque os seus antepassados não são coisas assim de pegar com a mão, não são coisas muito interessantes. E você então pode estar achando que agora, nesse nível espiritual que você chegou, cuidado, porque o adversário quer dar um bote aí. Então, respeite a tua humanidade, respeite as tuas limitações, respeite aqueles que plantaram antes de você, porque o mundo espiritual está louquinho para pegar você. Você é o próximo da lista. Sabia disso? Próximo da lista. Porque o diabo ele não quer acabar com o negócio. Então, se tem numa casa uma linha de raciocínio, ou uma pessoa que deu vazão para assassinato. Então tá, o bisavô assassinou. O meu avô também assassinou. O meu pai também assassinou. Fica ligeiro. Porque esse espírito está rondando a minha vida. Porque ele já está na minha genética. Ele já está no meu DNA. Então, se eu não me limpar disso, não me guardar em Deus, a probabilidade de eu assassinar é enorme. Porque está correndo aqui, ó. E dentro das suas veias corre um sangue geneticamente corrompido de um monte de coisa. Se você não lançar o sangue de Jesus Cristo aí, você se perde facilmente. Pastor, mas o que que altera então esse funcionário do meu sangue corrompido? Substituição. Aplica o sangue de Jesus Cristo aí. Se arrependa dos teus pecados, se arrependa dos pecados dos teus antepassados, faça um arrependimento por identificação, chore para o Senhor, o meu pai foi um assassino, derramou sangue inocente, mas o Senhor tenha misericórdia, me perdoa, perdoa a vida dele e tira, limpa a genética, porque eu não quero ficar debaixo dessa atmosfera e vai orar e vai limpar com a genética que você vai ter problema. Então tem um histórico e eu preciso limpar minha genética e continuar guardado em Cristo. Porque não é limpo, sempre limpo. É limpo, mas o adversário ele continua ao teu redor, procurando a quem tragar. E se você expulsar um demônio, ele sai. Mas toma cuidado com a casa.
porque ele fica por aí vagando e ele pensa, deixa eu voltar para ver como é que está aquela casa. E ele pega 7 piores do que ele e volta. E achando a casa limpa e adornada, mas sem proteção, ele volta com 7 piores do que ele. Então não é porque você está com a tua casa limpa e adornada e que está tudo guardado aí, que está tudo seguro para sempre se você vigiar. Se você não vigiar, volta e num estado pior do que era. Então você tem que sempre estar guardando a sua casa. Pastor, mas aí dá medo, porque parece que em qualquer momento tem uma receita. Orar, jejuar, buscar a Deus, estar vigiando nessa parte que você conquistou, aí você está guardado. Você não precisa ter medo. Você precisa ter temor de Deus para sempre estar com a tua casa limpa, adornada e guardada. Os anjos estão aí ao redor. Senhor, cobre com o teu sangue. Senhor, tem misericórdia da minha vida. O Senhor sabe da minha natureza. Eu sei como é que eu sou. Se eu der vazão disso aqui, o barco afunda. E você tem que se reconhecendo diante de Deus e vai orando. Porque tem coisa na nossa vida que, de verdade, parece que foi extirpada de uma maneira que nós estamos tranquilos. E eu creio nisso. Coisa que nunca mais vai voltar mesmo. Eu creio nisso. Coisas da minha vida que, bem recém-convertido, eu nunca mais pratiquei, eu nunca mais fiz. Acabou, zerou. Mas tem coisa que é complicada. E é assim para todo mundo. Tem coisa na tua vida que você sabe, que fala, cara, que lá acabou, era uma coisa assim que nunca mais nem lembrei daquilo. Estou lembrando agora porque o pastor está falando. Amém. Então isso aí é uma conquista que Deus pode ter nos dado para sempre. E isso aí ninguém mais acessa. Não tem mais jeito, está blindado para sempre, guardado. Mas nós vamos ter que estar sempre vigilantes, porque nós temos que entender e respeitar a nossa limitação. Porque nós temos que entender que nós estamos numa guerra. Não acabou. Nós temos que entender que é para aquele que perseverar até o fim. Nós ouvimos em Provérbios, não é, o apóstolo falou assim, não é o tanto que você está voando, o que você está fazendo agora. Não é isso que vai ser levado em conta. Mas é se você vai se manter até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, às vezes, hoje nós estamos voando, mas você vai conseguir ir até o fim? Beleza. Porque é isso que vai fazer diferença. O importante é como nós vamos acabar. Como que você vai fazer da tua vida daqui para frente? Porque o que vai contar é você limpar o que você fez para trás e fazer o certo daqui para frente. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquele que for até o final apegado, esse aí vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém? Se coloca em pé, vamos tomar Santa Ceia, vem aqui para frente, você pega a tua ceia aí em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A pastora vai estar ministrando a ceia para a gente. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, Deus abençoe. Fique na paz. Vamos, meu povo. Aleluia, shalom, shalom, glória a Deus, aleluia. Quero trazer essa movimentação que o pastor Alexandre falou hoje, quero trazer para as nossas vidas como uma estrutura que Deus quer quebrar em nós. Antes disso, quero falar um pouquinho a respeito de Santa Ceia, como o nosso ministério vê a Santa Ceia. A Santa Ceia é para todos quanto tem uma aliança com Cristo. Você tem uma aliança com Cristo, a Santa Ceia é para você. Bem? Segundo ponto, o seu coração precisa ser um coração que confronte o pecado, não um coração que se acomode com o pecado. Às vezes estamos numa situação em que precisamos de força para sair daquele pecado, daquela ministração, daquela manifestação infernal que está dentro de nós. Então, nós vamos tomar a Santa Ceia com esse coração. A Santa Ceia não é para os perfeitos, mas a Santa Ceia é para aqueles que têm a disposição de serem perfeitos. Então, não faça da Santa Ceia uma manifestação uma manifestação para condenação se você não quer sair do seu próprio pecado. Amém? Se você não tem desejo de sair do pecado, não toque na ceia. Agora, se você tem desejo de sair do pecado, então tome a Santa Ceia e fala, Senhor, está aqui, ó.
nesse momento, em fraqueza, estou tomando essa Santa Ceia para que o Senhor me livre dessa fragilidade e me faça forte. Amém? Para discernir o corpo de Cristo, no sentido de quê? Que nós comemos e vamos contaminar o corpo. Nós precisamos aprender a viver em aliança com Deus e aliança com o corpo. Amém? Em nome de Jesus. Agora eu quero trazer uma parte aqui, amado, dessa amou a maldição, ela o apanha, não quis a bênção, a parte dele. Aí é o Salmo 109, 17 e 18. Vestiu-se de maldição como deu uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Uma das palavras que o apóstolo colocou lá na escola esse final de semana foi para que ele falou para nós que o azeite ele tem a propriedade de tocar até os ossos. Então, não é algo que nós passamos e ele fica só na superfície da pele. Ele vai entrando, entrando, entrando e vai até os ossos. Profeticamente, o que é um osso? Osso, todo junto, é uma estrutura. Então, nós vamos orar. Você vai orar hoje, você vai pegar a tua Santa Ceia e você vai falar para Deus: Deus, que venha uma unção sobre a minha vida que despedace estruturas malignas. Eu quero tomar essa unção hoje, eu quero tomar essa Santa Ceia hoje e que essa unção quebre todo jugo. Aquilo que não pertence a ti, mas insiste em resistir à tua palavra. E a jumenta tem que falar 3 vezes comigo e eu não, tem que se manifestar 3 vezes até eu poder ouvir a voz dela. Eu quero que seja extirpada a minha vida. E não é interessante que esse profeta não se espante da jumenta falar com ele? Não tem nenhum escudo. O que aconteceu com esse homem? Que um animal estava falando e ele achou aquilo normal. Então, às vezes, é exatamente isso que acontece conosco. Nós achamos normal coisas excepcionais acontecerem na nossa vida, porque estamos tão cobiçosos, tão encapsulados nas estruturas de pensamento que nos regem, que não conseguimos nem discernir algo de tanto espanto como é um animal falar com a gente. Como o pastor Alexandre falou, a tartaruga, uma coisa inanimada. O que aconteceu com esse homem? A cobiça dele era tanta, ele queria tanto prêmio, queria tanto estar sendo saciado no vício de tocar a glória, no enriquecimento que aquela maldição sobre o povo de Deus ia trazer sobre ele, e ele preferiu fazer de conta que era normal conversar com um animal. Amém? Então, tem uma outra palavra também que fala que Jesus foi colocado no coxo, não é? Na manjedoura. Sabe por que Jesus foi colocado no coxo? Para tirar aquilo que é animalesco de dentro de nós. Porque o animal, ele come no coxo. E Jesus é o nosso alimento. Precisamos entender que Jesus veio para nos alimentar e tirar de nós a bestialidade, a animalidade, a selvageria. Então, fale com Deus sobre isso. Fale para Deus sobre isso. Senhor, em nome de Jesus, eu quero cear, mas que essa ceia quebre toda a força do animalesco, aquilo que é bestial, aquilo que é maligno, aquilo que me faz ser um animal irracional. Eu tenho a mente de Cristo. É você com Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos neste lugar, clamando pelo Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Sabemos, ó Rei da Glória, que é o Teu Espírito que, pela Sua bondade, nos leva ao arrependimento. Vem, Senhor, e nos ajuda nesse momento a sairmos desses lugares infernais, ó Rei da Glória, onde nos assemelhamos a animais, onde nos assemelhamos, ó Rei da Glória, àqueles endurecidos de coração, vendidos à própria cobiça, Senhor. Em nome de Jesus, que esses elementos que aqui estão nas nossas mãos, ó Pai, saiam do natural e entrem nesse sobrenatural do Cristo vivo, papai, e entre nós e opere o poder da ressurreição. Que as estruturas malignas, as fortalezas, os entraves, ó Rei da Glória de nossas vidas, as resistências caiam por terra, os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, para que ouçamos a tua voz e saiamos desses lugares onde tu pode dizer: este é o caminho, anda por ele. Este é o caminho, anda por ele. Faça essa obra em nós, Senhor, porque cremos que tu és. Tu és digno de tudo, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, por favor. Venha nesse dia, Pai, e perdoe os nossos pecados, para que não venhamos a cair em descrédito, Senhor. E irmos para lugares que são tão lugares de risco, Pai. E esse homem endureceu tanto o coração dele, Pai, que ele depois, ele não pôde amaldiçoar, mas ele deixou doutrina, Pai.
Eles deixou doutrina pecaminosa de como enganar o teu povo. Livra-nos, que é como o pastor Alexandre falou, mata agora, porque senão vai crescer e isso vai trazer prejuízo, roubo, morte, destruição. Por favor, papai, nos livra dessa malignidade. Em nome de Jesus, que a tua santa ceia venha com unção, potência e vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bebemos do teu sangue e comemos do teu corpo. Dá livramento para nós. Um coração quebrantado e contrito, que não despreza, Deus. Em nome de Jesus. Vamos cear, amém? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te celebramos a ti a honra, a glória e domínio, a majestade e poder. Obrigada porque tu trazes a tua vacina sobre nós, Pai. Obrigada porque tu és Deus, ó Rei da glória, que vem a nosso favor para quebrar toda a obra das trevas, ó Pai, que vem contra as nossas vidas. Livra-nos da coceira nos ouvidos, ó Pai. Livra-nos da cobiça dessa terra, Senhor. E dá-nos, ó Rei da glória, caminho plano para andarmos diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, então. Em nome de Jesus, até quinta. Shalom, shalom. Pastor Alexandre. Amém. Não, mas agora aqui. Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigada.